Fala galera, aqui quem fala é Thiago Dias, especialista em dependência química, e nós estamos aí no canal Dedo na Ferida da Dependência Química. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre alguns temas importantes, lembrando que o assunto drogas, dependência é bem complexo, gera bastante coisas polêmicas, mas vamos tentar adentrar nesses assuntos de uma forma bastante profissional e dentro da minha experiência tentar explicar, né? A gente vai falar de temas importantes como o que são drogas, quais são as classificações dessas drogas e também falar um pouquinho sobre a progressão da doença ou da dependência química, passando ali de um usuário esporádico, depois para um usuário abusivo e até se tornar um dependente. Explicar um pouquinho disso para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o que são drogas? Uma coisa importante a gente saber que drogas a gente tem em casa muitas das vezes, né? Na classificação de drogas, né, a Organização Mundial da Saúde define as drogas como qualquer substância capaz de mudar os organismos vivos, né? Tudo aquilo que causar mudança, que eu ingerir causar mudança fisiológica, biológica, comportamental, neurológica, é considerado droga. Lembrando que medicamentos são drogas, né? Tanto é que as farmácias, que eram chamadas antigamente, hoje em dia é chamada de drogaria, né? Café, cafeína é droga, enfim, é importante a gente ir quebrando um pouco desses tabus. É importante nós, a partir de agora, conhecermos um pouquinho mais a fundo, né? E também ir sempre conversando com os nossos filhos, os nossos entes queridos, nós como família hoje, responsáveis, conversar um pouco sobre esse assunto. Espero que esse canal possa ajudar vocês. Então, vamos lá, né? Elas também são chamadas drogas como drogas psicotrópicas ou substâncias psicotrópicas, né? E uma coisa que a gente precisa saber é que o uso de substância psicoativa, né, e os transtornos por uso de substâncias psicoativas, né, os TUS, continuam a ser os principais problemas, né, em todo o mundo. Impacta aí, né, na saúde global como um todo, no funcionamento social e também econômico, tá? Então é importante a gente falar desse assunto porque as drogas nunca vão acabar e sempre há uma crescente aí, né? Existem alguns dados aí, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, né? A UNODC, eu não sei soletrar isso, UNODC, informa que em 2012 eles fizeram um levantamento, cerca de 325 milhões de pessoas entre idades de 15 a 64 anos usaram substâncias ilícitas também, tá? Sendo que dessas 324 milhões de pessoas que usaram substâncias ilícitas, drogas ilícitas, 14 a 15% vão se tornar dependentes químicos. Então é uma loteria aí. Não é legal a gente pagar para ver. Então sempre coloco para vocês que evitar usar, a prevenção sempre vai ser a maior solução. Nunca existe uma medida segura de qualquer substância psicoativa. E aí tem alguns dados também sobre a Organização Mundial da Saúde, que estima que cerca de 2 bilhões de pessoas são usuários de álcool. E álcool é a droga que mais mata, que tem mais comorbidades aí, né? E é bom lembrar que álcool é droga. Então, 2 bilhões de pessoas corresponde a 40% da população mundial aí, né? Sendo que dessa galera aí, 14 a 15% vão se tornar dependentes aí, vão ser abusadores, problemas aí, vai ter um monte de consequência. Então vamos prevenir aí, vamos se alertar, tomara que esse canal ajude em alguma coisa e eu vou tentar fazer o que for possível. Vamos lá? Então, psicoativa, né, como eu falei, as drogas psicoativas, a palavra psico vem da palavra grega, que tem a ver com o nosso psíquico. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que nós fazemos, sentimos, tem a ver com o nosso psíquico. Ou seja, e trópico vem do tropismo, que significa ter atração por. Então, tudo aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu faço, vai ser atraído por essas substâncias, né, essas drogas, ok? Então é importante a gente salientar aí as classificações das drogas. Como eu disse no início ali, as drogas elas são classificadas em duas partes: drogas lícitas e drogas ilícitas.
As drogas lícitas são drogas que não há nenhuma proibição na legislação do seu país, né? São aquelas drogas legais. Drogas legais na questão das leis, não que é legal, né? Droga nunca é legal. É sempre importante estar salientando isso daí, né? Então, quanto à sua produção, comercialização e o uso, são drogas liberadas aí pelo próprio governo, e aí vai depender muito da cultura do seu país, se essa droga vai ser lícita ou ilícita, né? Não só da cultura, do valor econômico, do processo legal de cada país e até mesmo dos seus países como os Estados Unidos, ou alguns estados, né, dos Estados Unidos tem a sua própria democracia ali, eles liberam ou não, então vai depender muito, né, de cada país, de cada cultura, de cada estado, se essa droga vai ser legal ou não. Como no Brasil, as drogas mais usadas aí, as drogas lícitas, as drogas legais, são álcool, tabaco e cafeína. São as mais conhecidas e consumidas no Brasil, tá? As drogas ilícitas são aquelas cuja produção, comercialização e o próprio uso, consumo são considerados crime por legislação específica, né? Então, exemplos aí no Brasil, maconha, cocaína, crack, entre outras aí, né? A gente tem uma lista de A a Z de drogas aí, mas é só alguns exemplos aí sobre drogas lícitas e drogas ilícitas. Tá? As drogas, elas também são classificadas em 3 partes. Todas as drogas, ela vai ser classificada, porque uma coisa que é importante a gente saber, quando a gente consome, seja um uso esporádico, um uso agudo, né? Quando eu consumo a droga agora, seja a longo prazo, que é o chamado uso crônico, vão causar consequências e a maior parte são os danos cerebrais, né? Causando vários danos aí. Então, todas as drogas, elas vão agir diretamente no sistema nervoso central, o SNC, sistema nervoso central, nosso cérebro, né, principalmente. Então, as drogas, elas são classificadas em 3 partes. Tem as drogas depressoras, tem as drogas estimulantes e tem as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. E aí eu vou usar alguns exemplos de cada uma delas, só para a gente entender aí, tá? Drogas depressoras do sistema nervoso central são drogas que diminuem a atividade do nosso cérebro ou deprimem o seu funcionamento. O usuário fica meio desligado, devagar, desinteressado pelas coisas. E aí me vem logo na cabeça maconha. Não, maconha não é uma droga depressora, tá? Exemplos de drogas depressoras, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos em primeiro lugar as bebidas alcoólicas, solventes e inalantes, né? Aí vai entrar a questão de algumas drogas que são baforadas, inaladas, né? Como lança-perfume, loló, benzina, tranquilizantes e ansiolíticos, calmantes, sedativos e opioides entram em drogas depressoras do sistema nervoso central. Vale lembrar que medicação também é droga, devemos tomar muito cuidado ali com a que a gente está tomando. Então, essas medicações também podem gerar dependência. Se eu já tenho uma dependência de uma outra droga e eu estou consumindo uma medicação prescrita, bacana. Mas se eu estou consumindo mais do que tá na receita ali que o médico me prescreveu, muito cuidado, né? Então eu tenho que tomar cuidado e adendo sobre isso daí, que ao longo do uso crônico, essas drogas vão me deprimir o funcionamento do meu cérebro. Eu posso me tornar uma pessoa depressiva, tá ok? A próxima droga que a gente classificou aí também são as drogas estimulantes do sistema nervoso central. São drogas que aumentam a atividade do nosso cérebro, ou seja, estimulam o funcionamento. O usuário fica ligado, elétrico, sem sono, sem fome, ele não consegue parar quieto, porque estimula o sistema nervoso central. As drogas estimulantes, nós temos como exemplo anfetaminas, né, metanfetaminas, que hoje é o maior caso nos Estados Unidos, cocaína ou crack, que é a mesma substância, uma é aspirada ou injetada, no caso da cocaína, e a outra fumada, no caso do crack. O tabaco e a cafeína também são drogas estimulantes. Estou dando alguns pequenos exemplos aí, mas se eu for classificar aqui, a gente vai perder muito tempo, é só para a gente ter uma noção básica aí, tá ok?
E a terceira classificação, as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. São as drogas que causam mudanças qualitativas do nosso cérebro. Não se trata de mudança como aumentar ou diminuir a atividade cerebral. A mudança é de qualidade. O cérebro funciona fora do seu normal. O usuário fica com a mente perturbada. Exemplos: a maconha está em primeiro lugar. Cogumelos e plantas alucinógenas, sintéticos, êxtase e anticoligênicos. Vale lembrar aqui que eu não vou entrar dentro de cada droga, porque depois eu vou fazer episódios explicando de cada droga, como ela age no sistema nervoso central, no sistema de recompensa, tá? Quais são as causas e as consequências num outro episódio aqui, ok? Aqui eu estou só apenas dando alguns exemplos da classificação, tá? A gente então aprendeu aí sobre drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras, ok? Então, tem os estágios que eu vou usar como exemplo bem básico aí de usuários, né? Existe o uso experimental, que é quando o usuário usa a droga pela primeira vez. E uma coisa que a gente tem que se alertar e tomar adendo como família, falando como agentes multiplicadores aí da mensagem de dependência e drogas, né, e evitar de prevenção, no caso de prevenção, vale a gente lembrar aí que nós como famílias devemos tomar cuidado. E a primeira fase, geralmente, o uso experimental, a média de estudos aí, segundo o CEBRID, SENAD, entre outros órgãos que fazem pesquisas, entre 11 a 13 anos de idade. Então vamos tomar cuidado, é importante a gente falar sempre desse assunto em casa, quebrar esse tabu aí. Então o uso experimental é aquele uso quando é um ciclo que vai passando, né? Se a gente não parar para analisar, o usuário experimenta a droga pela primeira vez, é o uso experimental, e ele usa ali raramente. Mas ele pode se passar para um uso esporádico, que é aquele uso um pouquinho mais frequente, que ele usa a cada uma semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Toda festa eu vou lá e uso. Esse já é um uso esporádico ali, de vez em quando, né? E aí passa-se por um uso frequente. E esse uso frequente, ele pode ser semanalmente, tá? Todo final de semana eu bebo, todo final de semana eu uso tal tipo de droga. Esse é um uso frequente. Vai passar por um abuso, e aí no abuso ele já começa a usar praticamente de 5 a 6 ou todos os dias da semana, né? Aumentando a frequência desse uso várias vezes, e aí ele já entra num processo chamado de desenvolvimento, a síndrome de abstinência e a tolerância. E aí, para se tornar um dependente é muito mais fácil. Lembrando também sobre os fatores da predisposição, como eu já disse, é importante lembrar aqui dos fatores da predisposição, a genética ali de cada indivíduo. Então, assim, para se chegar na dependência, às vezes vai depender muito de cada tipo de usuário de droga, né? Então, de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, né? São doses dependentes, chamados assim também. Tá? E tem os critérios para quando se torna um dependente, que é importante lembrar, segundo a Organização Mundial da Saúde, ali, o CID-10, a partir do F10, começando com o álcool ou qualquer substância, tem alguns critérios aqui que eu vou lembrar para vocês aí quais são esses critérios, ok? O segundo diagnóstico de dependência das substâncias psicoativas do CID-10, tem que existir esses fatos por mais de um ano, cerca de um ano, 12 meses ali no mínimo, constantemente, para que ele realmente se classifique ali como dependente. Então, se, por exemplo, tem um desejo forte ou senso de compulsão para consumir a substância, ele tem aquela vontade, aquela necessidade, aquela compulsão, aquele descontrole de usar mais e mais e mais a substância, é importante lembrar que é um critério. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término e níveis de consumo. Então, se ele tem dificuldade de controlar ali, quando começa, durante o uso, ou quando ele termina o uso, ele tem dificuldade de controlar, já é outro critério.
Estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessa ou é reduzido. Então, se ele começa ali a ter sinais de vontade, necessidade, irritabilidade, sudorese, né, para usar, é outro critério. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes das substâncias psicoativas são requeridas para alcançar efeito originalmente produzido por doses mais baixas. Então, ele começa a aumentar as doses. Então, se ele estava tomando ali 2 copos de um certo tipo de bebida alcoólica, ele passa a tomar 3, 4 para se alcançar o mesmo nível. Se ele estava usando ali uma dose, um baseadinho ali, ele vai estar usando 3, 4. Se ele estava dando um tirinho, uma carreira de cocaína, ele já está usando muito mais, ok? Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância. Então ele passa a abandonar família, ele passa a abandonar às vezes até emprego, estudo e outras amizades, outros lazeres que ele gosta para estar fazendo uso, né? Se isso está acontecendo é outro critério, tá? Persistência do uso da substância, diz respeito a evidências claras que dê consequências manifestadamente nocivas, tais como dano ao fígado, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivo, enfim, por mais que aqueles estágios estão mostrando para a pessoa que ela está se acabando, a vida dela está se esgotando, está ficando doente devido àquele uso, perdendo coisas, e ela continua, é outro critério. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios aí segundo o CID-10. Tá, se tiver 3 desses critérios ou mais, ele já tem um pé na dependência, tá ok? Então, assim, no próximo capítulo, vou começar a falar um pouquinho sobre alguns tratamentos também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal aí, dê um joinha se você gostou, se esse assunto agregou alguma coisa. É muito complexo falar desse tema, porque uma coisa vai encaixando na outra. Então, assim, eu vou trazendo toda semana para vocês vídeos aí, palestras, explicando um pouquinho mais e lembrando que a prevenção é a maior solução. Espero que vocês sejam meus agentes multiplicadores dessa mensagem. Se inscrevam no canal, toque a sinetinha aí, dê um like se você gostou, se te ajudou. Mesmo que você não gostou, também dê um dislike aí, participe e também se inscreva ali nos comentários algo que você gostaria que eu falasse ou participe. Espero a colaboração de todos vocês. Vamos nos tornar agentes multiplicadores dessa mensagem e conseguir ajudar vidas. Tamo junto.